Bom dia, excelente segunda-feira para você que vai tomar café comigo. Tá talvez aí se arrumando para ir para o trabalho, consultório, serviço público, um hospital e tem um tempinho aí para tomar café comigo? Oi, Lu, bom dia. Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo ao Café com Sedação. Toda segunda-feira eu vou estar aqui no YouTube. Não sei até quando, hein? Vamos ver se a gente vai esse ano fazendo café com sedação, vai ser legal. Eu estou gostando muito. E é um momento que a gente pode falar de algum tema, né, sobre da sedação e odontologia e discutir. Vou adorar se você passar aqui e deixar uma mensagem ali para mim no chat. Então, para você estar aqui comigo toda segunda-feira, ó, tem alguns lembretes. Você pode se inscrever aqui no nosso canal, se inscreve, olha, tá aumentando no nosso canal. Que legal, inscreva-se no canal, ativa, tem um sininho ali, ó, tem que ativar o sininho, porque aí o YouTube te lembra que a gente vai estar aqui ao vivo, ou algum vídeo que a gente pode ter deixado aqui no canal. Deixa um like, gente, deixa o like ali para mim, se você gostar, compartilha, tem ali, ó, a setinha, compartilhar, compartilha a live, aqui ao vivo mesmo, dá para compartilhar, manda para algum colega que precisa, né, saber um pouquinho desse tema, dialogar sobre esse tema, que talvez é, assim, um pouco contra, né, quem sabe a gente consegue mostrar a esse colega que sedação é fundamental. Em 2025, não tem como trabalhar sem sedação. E coloca o alarme também no seu celular. Eu acho a forma mais fácil de você não esquecer de estar aqui comigo 6h30 da manhã. Coloca um alarmezinho aí no seu celular, ó, 6h30 da manhã, café com sedação. Porque às vezes você está se trocando, tudo vai esquecer, já está no carro, já está no trânsito. Então, aí você pode ouvir a gente aqui, beleza? Gente, hoje, ó, daqui a pouco, a hora que acabar a live, eu vou correr lá para a BO aqui de Araçatuba, que a gente tem essa semana turma presencial, módulo presencial da nossa turma de habilitação, que vai finalizar, né, o seu curso, e vai começar a última turma do ano, hein? Habilitação em sedação inalatória, é, mergulho na sedação medicamentosa e na estratégia multimodal, suporte básico de vida credenciado pelo RTI, Rescue Training International. Então, a gente tem um curso fantástico, são 3 meses, 4 módulos, 10 dias de curso. Então, se você não é habilitado em nitroso, gente, vai começar a última turma do ano. Se não me engano, daqui 2 semanas, era para ser essa semana, mas a gente deu mais um tempinho, porque tem gente que está interessado e está aquela coisa de não fechou ainda, então vamos esperar mais uma semana para começar essa última turma. Final do ano, né, o pessoal já está aí pensando nos pagamentos, 13º, é assim mesmo, né, a gente super entende. Então, vai começar a última turma do ano, graças a Deus a turma de hoje está aí lotada, tivemos 3 colegas que tiveram probleminhas aí familiares, não vão estar aqui, vão vir na próxima turma, que o módulo presencial é final de outubro, ela já começou, né, módulo presencial final de outubro, e a última turma do ano, que o módulo presencial é em novembro, olha como dá tempo de você se organizar, né, vai começar semana que vem, se Deus quiser. Que mais? Curso Sedano Sem Medo, semana passada tivemos carrinho aberto, e se você não entrou ainda, entre em algum link aqui dessa live, para a gente poder, talvez, te colocar aí ainda na turma que começou semana passada, tá bom? E a gente fala que começou semana passada, por quê? Porque a gente vai liberando as aulas aos poucos, não quero ninguém maratonando o curso de sedação, não, tem que assistir aula, estudar, tirar dúvida, não dá para maratonar, não é série, é curso de sedação, coisa séria. Então, você tem que ter tempo, calma, para poder assistir tudo, beleza? E o curso online está demais, está muito legal. Para quem não tem possibilidade de fazer agora o curso de nitroso, para quem não tem possibilidade de sair do consultório no momento, às vezes está muito apertado, não dá para sair para um curso presencial, curso online, você vai assistir a hora que você puder. Olha aí que maravilha. Curso Sedano Sem Medo. Tem algum link aqui para você acessar e conversar com a Lu Isa.
tá bom? Deixa eu ver quem tá me dando oi. Oi, Fabi, bom dia, amor, bom dia. Bem-vinda ao Café com Sedação, que hoje iremos falar sobre reversão. Reversão de sedação, esse é nosso tema de hoje. Tudo o que você precisa saber sobre reversão. Gente, eu falo ainda, apesar de muitos colegas estarem indo para caminhos diferentes, e isso é ótimo, cada um trilhando o seu caminho. Faz 19 anos que eu trilho um caminho que é utilizar midazolam, um benzodiazepínico, e eu continuo sendo muito fã dele, até porque ele é tão seguro que é de uso doméstico. Olha só. Então, é um medicamento extremamente seguro. E se não o fosse, muita gente já teria tido problemas com midazolam. Até eu, talvez. E a gente não teve, porque ele é muito seguro. E um dos pontos que garante a segurança do midazolam é o fato dele ter um reversor. Esse reversor é a carta na manga, principalmente para nós, cirurgiões dentistas, que trabalhamos em ambiente ambulatorial e não dentro de um hospital. E quem trabalha dentro de hospital, dentista, provavelmente está num bloco cirúrgico onde a sedação ou anestesia geral está sendo feita por um médico anestesiologista e não por ele, né? Ele está ali para fazer o tratamento odontológico. Então, nós que estamos no ambiente ambulatorial, muitas vezes fazendo a sedação, fez lá, o paciente sedou, tá bonitinho, você vai começar a fazer o atendimento odontológico. E só vai acompanhar, né, monitor, o clínico do paciente. Então, você está também acompanhando a monitorização e os sinais vitais. Então, o reversor, eu considero, continuo falando nas minhas aulas, nos meus cursos, que ele é carta na manga. Não deixe de contar com medicamentos que têm reversor. Isso pode te ajudar demais. E por mais que alguns medicamentos que nós utilizamos, sim, que não têm reversor, sejam incríveis, eles não têm reversor. Esse é o ponto negativo deles. Então, não adianta você falar, eu uso só isso porque eu acho maravilhoso. Todos os fármacos, todas as vias de administração, todas as técnicas têm ponto positivo, ponto negativo, limitação, pontos extremamente preocupantes, tem todas as técnicas, vias e fármacos. Então, não engesse o seu trabalho, a sua sedação. Se você fizer isso, fica mais difícil para você acertar, fica mais difícil para você levar isso para todos os pacientes, porque cada paciente vai ser de um jeito, não é verdade? Então, a reversão é um ponto positivo, ok? E aí vamos pensar juntos agora o que é fazer reversão, né? Como assim reverter, voltar atrás, né? Mudar tudo? É mais ou menos isso mesmo. Olha aqui, quase bocejei. Jesusinho. Hoje eu tô até assim, bem, já tomei meu café, tô aqui com a minha aguinha. Não é café, gente, que agora eu trago só minha aguinha aqui. Mas eu tomei, hein, café. Você tomou café? Toma um café aqui comigo. Bora tomar café aqui comigo. Reversão é a possibilidade que você tem de tirar, deslocar, cancelar a sedação, deslocar o agonista do seu receptor, cancelar os efeitos terapêuticos e até mesmo os efeitos adversos. Então, no caso de benzodiazepínicos e opioides, esses fármacos que têm efeitos adversos importantes, eles têm reversor. O benzodiazepínico tem o flumazenil e os opioides têm a naloxona. Então, você tem flumazenil e naloxona, que são reversores dos benzodiazepínicos e opioides, respectivamente. Se eu estou usando benzodiazepínico e em algum momento eu defini que eu preciso cancelar a sedação, eu vou entrar com o flumazenil. Como que ele vai agir?
Flumazenil, ele vai chegar no mesmo receptor do neurotransmissor GABA, inibitório, do benzodiazepínico, inibitório, no mesmo receptor, receptor GABA-A. Ele vai chegar lá e vai deslocar o benzodiazepínico do seu sítio de ação. Aliás, é um antagonismo competitivo, então ele quer o mesmo sítio. Ele vai tirar, deslocar o midazolam ou qualquer outro benzodiazepínico que você tenha usado. Isso faz com que os efeitos terapêuticos e inclusive os efeitos adversos sejam cancelados. O paciente volta da sedação ou, por exemplo, de um efeito paradoxal. O paciente volta da sedação e talvez de uma depressão respiratória importante. O paciente acorda, ele volta a respirar melhor, ele volta a ter força muscular, ele acorda. Isso acontece em segundos, dependendo da via de administração. Se você, por exemplo, até coloquei aqui, quais vias de administração nós temos para poder fazer reversão, pela literatura não, vamos começar pela bula. Pela bula, o flumazenil, bula brasileira, né? Vamos falar da bula brasileira. Ele é de uso exclusivo intravenoso. Então, você teria que ter um acesso, pronto, porque você não vai fazer acesso na hora do pega para capar, né? Na hora da tensão. O acesso tem que estar pronto. Você pode, então, fazer o flumazenil por via intravenosa. Na bula está escrito que ele é de uso exclusivo intravenoso. Porém, a literatura nos traz o uso do flumazenil, com os reversores específicos via intranasal. Isso, gente, é incrível, porque a via intranasal, para medicamentos de ação central, ela pode ser até mais rápida do que a via intravenosa. Isso está na literatura. Corrigan 2015. Dá uma olhada nesse artigo que ele é muito bom. Então, oi, doutor Marco, tudo jóia? Bem-vindo. Pessoal, quem entrar, dá um oi aqui para mim, dá um oi. Deixe uma mensagem, alguma dúvida, alguma pergunta, bora interagir. Então, você vai ter na literatura inúmeros artigos falando de reversão de oversedação, sobressedação com benzodiazepínicos e opioides nasal. Ah, Adriana, mas na bula só tá por via intravenosa? Então não tem que ser por via intravenosa? Então, nós não estudamos pela literatura? Nós não fazemos odontologia baseada em evidência? A bula, ela é sim ali um instrumento de consulta e ela é produzida pelo laboratório que produz, que vende, comercializa o produto. Brasil. Quem faz bula no Brasil? Médico farmacêutico. Eles nem lembram que a gente existe, para dizer a verdade, né? Vamos ser sinceros. Então, lá está escrito no máximo que se uma gestante ou lactante for usar aquela droga, que consulte o médico ou o cirurgião dentista. Agora, lá não vai falar do uso dessa droga por via intravenosa por um cirurgião dentista. Então, a gente acaba seguindo a literatura. E a literatura respalda, sim, o uso intranasal, ok? Então, via de administração para reversão seria intravenosa ou intranasal. Ah, Adriana, não pode fazer o flumazenil por via intramuscular? Vários colegas já me perguntaram isso. Gente, a literatura fala do primeiro que fala de reversão de sedação por via intranasal. Ele fala do uso intramuscular também, só que é intramuscular. Vamos, pelo amor de Deus, Adriana, acorda. Intramuscular sublingual. Sublingual. Então, como que você faria essa reversão? Quase como se você fosse fazer uma anestesia local embaixo da língua, né? Agulha. Não sei até que ponto
né, isso seria uma vantagem em relação à via intranasal. Você não vai usar agulha, é super fácil de fazer, você não tem que ficar se preocupando com vasos calibrosos, sublinguais, e ainda por cima se preocupar com a injeção intravascular sublingual, né, então são muitos pontos de preocupação. Eu nunca fiz, nunca utilizei, né, sem dúvida alguma vou fazer intranasal ao invés de intramuscular sublingual. Então, trabalhar em músculos externos, como o vasto lateral da coxa, deltoide, dorso glúteo, ventroglúteo, a literatura não comenta. Ou seja, por que isso acontece? Provavelmente porque o tempo, período dilatório do venoso e intranasal. Quer dizer, se você está fazendo reversão, é porque você está precisando disso. Ou por uma questão respiratória, ou porque acabou o procedimento, o paciente é um paciente muito grande, paciente obeso, paciente adulto. Oi, Thelma, bom dia, doutor Carlos. Vocês veem, gente, a nossa internet aqui tá no estúdio, tá deixando a gente na mão. Tomara que a gente consiga manter aqui agora. Tá um pouquinho estranho aqui ainda no vídeo. Eu estava falando, doutor, tinha perguntado sobre onde adquirir o flumazenil. E ele, por não ser de uso doméstico, ele é um medicamento que você compra com representantes farmacêuticos direto no laboratório também, o que seria muito caro, então é melhor você comprar com um representante farmacêutico. E aí temos alguns contatos, doutor Josivaldo, acho que esqueci o nome, tomara que ele volte aqui, doutor, se você estiver por aí ainda, dá um oi para mim. Aí me chama ali no Instagram, Odontologia Sem Medo, que eu te mando o contato do Jaci, tem também a Cirúrgica Mais Saúde, alguns contatos para você conseguir o reversor, ok? Bom, vou continuar aqui porque nós vamos fazer a tentativa depois, pessoal, de emendar esses vídeos. Nem sei se isso vai ser possível, se a gente consegue deixar os dois, tomara, né? Se puder deixar os dois também, dá para o pessoal assistir a parte que já ficou para trás. Que bom, né, Fabi? Bom dia, Lu, avançar sempre, é isso aí. E acabou que nossa live caiu e estamos de volta. Vamos ver aqui se a gente consegue finalizar. Só para a gente pontuar, quais fármacos que a gente usa na sedação que tem reversor? Os benzodiazepínicos e os opioides, né? Se você for usar um Ketodex, que é a associação, né, na verdade, de ketamina com dexmedetomidina, essas duas drogas não tem reversor. O Propofol eu nunca utilizei, onde eu me lembro, até onde eu já vi sobre ele. Lu, se eu estiver errada, você me corrige aí. Que mais que nós teríamos para a sedação? E aí, fármacos analgésicos, né, são muito associados também ali na sedação, mas basicamente o que a gente mais utiliza, principalmente em odontologia, quem tem reversor é o benzodiazepínico e o opioide, ok? E que hora que a gente tem que reverter, né? Que você deve estar pensando assim, tá, mas quando que eu vou usar isso? Tem a hora certa? Que hora que eu vou chamar o SAMU? O pessoal pergunta isso, né? Que hora que eu tenho que chamar o SAMU? Né? Que o paciente não tem mais jeito, vai precisar de um suporte avançado. Calma, 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 calma. Eu já passei inúmeras vezes, né, por colegas tirando dúvida ali pelo WhatsApp, tá com o paciente às vezes na cadeira e o paciente dessaturou muito e o colega reverteu. Não é nessa hora, só porque o paciente dessaturou muito, que você vai precisar reverter. A reversão, ela, se você for consultar a literatura, se você for ler o livro do professor Malamed, ele explica direitinho, né? E eu comento em aula, a gente acaba colocando um passo a passo de intercorrências que podem acontecer, e a gente falou bastante sobre intercorrências em aulas, em cafés anteriores, né? A principal, né? Na hora que você não tem jeito, você precisa reverter,
Caso esta intercorrência esteja sendo causada por benzodiazepínico, é a hora que o seu paciente estiver fazendo bradicardia. Ah, mas do nada ele vai fazer bradicardia? Com certeza não. Se você estiver usando benzodiazepínico, o paciente vai fazer bradicardia se você dá respiração. Se você vacilou no cuidado com a frequência respiratória e com a saturação de oxigênio. Porque se você está cuidando da saturação, ele não vai fazer bradicardia. Se você estiver cuidando da frequência respiratória, ele sequer vai dessaturar de forma muito brusca, ou mesmo que seja devagar, mas vai caindo, caindo, caindo. Então, nós temos ali um passo a passo, nós temos um caminho de problemas que, se você corrigir o probleminha, você vai evitar um problemão, que seria a necessidade de reverter, porque o paciente ficou bradicárdico. Vamos lembrar o que é bradicardia? Bradicardia em adulto, menos de 70 batimentos por minuto. E em criança, menos de 70 é na criança, já inverti tudo aqui. Menos de 50 no adulto, menos de 70 na criança, beleza? Então, bradicardia são menos de 50 batimentos por minuto no adulto, menos de 70 batimentos por minuto numa criança. Então, eu estou lá com meu paciente sedado, de repente a frequência respiratória caiu muito, não tenho monitor multiparamétrico, então não percebi que essa frequência respiratória caiu demais. O que eu vou perceber? Qual vai ser o primeiro sinal, então, que eu vou identificar caindo muito? A saturação, porque a frequência respiratória eu não estava prestando atenção, e aí eu não tenho monitor multiparamétrico, então eu não vi que a frequência respiratória caiu. Ou seja, se eu tenho monitor, eu já vou olhar e ver que a frequência respiratória está caindo. O que eu faço? Estímulo para respiração. Se necessário, não estava com oxigênio, coloco o oxigênio. Se estava associando óxido nitroso, diminui o óxido nitroso. Ou seja, eu vou cuidar da ventilação do meu paciente, melhorar a posição da via aérea, manejo da via aérea, chin lift, posição de cheirador, tracionar a língua mais para anterior, porque talvez ela está obstruindo, sugar a secreção, tudo isso pode ajudar. Então, meu paciente estava dessaturando, eu vi antes a frequência respiratória caindo, então ele nem dessaturou demais, mas vamos supor então que eu não percebi que a frequência respiratória caiu muito, o que vai acontecer? A saturação vai despencar. Se a saturação despencou, o que eu faço? Reversão? Não. Calma, não é hora ainda. Faz tudo o que eu falei aqui agora. Chin lift, jaw thrust, traciona a mandíbula para frente, traz a língua para a região anterior, posiciona melhor a cabeça do seu paciente, suga a secreção que o benzodiazepínico acaba produzindo e talvez está aqui, ó, na via aérea, atrapalhando a permeabilidade da via aérea e a ventilação. Fiz tudo isso. Saturação melhorou? Pronto, problema resolvido. Pus oxigênio também, caso não tinha ainda ofertado oxigênio. Então, eu não vou precisar reverter porque a saturação despencou, eu vou arrumar essa saturação. Porém, o que pode acontecer com um colega que está fazendo sedação, mas não tem um oxigênio do lado? Aí complicou, né, minha gente? Ele não vai poder ofertar oxigênio para o paciente. E talvez, se ele está fazendo sedação sem o oxigênio do lado, ele nunca fez um curso, ele não sabe fazer manejo de via aérea, ou seja, tadinho do paciente. Porque esse paciente vai continuar dessaturando e vai provavelmente fazer bradicardia. Se fez bradicardia, eu vou tentar fazer de novo tudo isso que eu acabei de falar, mas talvez não dá mais. Aí eu tenho que usar o reversor. Deixa eu ver se alguém está falando aqui comigo. Juliane, bom dia. Essa aula vai ficar gravada? Ela fica sim, aqui no nosso canal, Ju. Infelizmente, a live caiu, a gente entrou de novo, então vamos ver como a gente vai fazer para deixar as duas, ou talvez emendar esses vídeos. Gente, tem um monte de gente aqui ao vivo comigo, fala oi aí para mim. Sou novo, aluno turma 9,
doutor Luciano, sem monitor já está errado, é isso aí, né, doutor Carlos, é bem por aí mesmo. A monitorização, ela tem que ser feita, seja com monitor multiparâmetro, seja com um oxímetro, esfigmomanômetro, equipamentos mais simples. Mas, sem dúvida alguma, você não tem como ter uma leitura de frequência expiratória ou até mesmo de capnografia, se o colega tiver, além do monitor, um módulo, né, um capnógrafo, não tem como fazer isso sem o monitor multiparâmetro. Então, ele é extremamente importante. Dá para monitorizar sem ele? Dá, só que você não vai ter a frequência expiratória. Você teria que ficar observando o levantamento do tórax. É difícil, né? A gente está ali fazendo o trabalho, às vezes até você tem um circulante, mas vai ter um campo, como que chama? Aquele babador no peito do paciente, pode ficar mais difícil de você ficar contando frequência respiratória, que seria o levantamento do tórax. Não tem jeito. Então, o monitor multiparamétrico, pessoal, é um item que eu não tenho problema nenhum em falar isso para vocês. Eu faço sedação há 19 anos e eu comprei o meu monitor em 2019, então faz 6 anos. Trabalhei 13 sem monitor multiparamétrico, para vocês verem como o benzodiazepínico é seguro, porque era o que eu usava, né? Eu uso medicamentos que não têm reversor só há 5 anos. Então, dá para monitorizar sem o monitor multiparamétrico? Dá. Faça, não deixe de fazer, mas o quanto antes for possível, providencie o seu monitor, tá bom? Bom dia, Érica, doutor Paulo, bom dia. Então, falamos aqui a hora da reversão, que seria a bradicardia se você estiver usando benzodiazepínico ou opioide. Bradicardia, se o paciente teve a frequência respiratória muito baixa, teve saturação despencando e começou a fazer bradicardia, talvez com manejo de via aérea você não consegue mais resolver isso, teria que reverter. Então, ficou claro que você não vai reverter só porque a saturação despencou? Você vai tentar arrumar a saturação primeiro. E, muitas vezes, o estímulo para o paciente respirar melhor, sugar a secreção ali na via aérea, posicionar melhor a cabeça, posicionar melhor a língua, já resolve. O paciente volta a ventilar adequadamente e a saturação melhora, certo? Lembrando então que a gente já tinha falado, tomara que a gente consiga, né, depois juntar esse vídeo. O que é a reversão? É você deslocar o fármaco agonista do seu receptor. Então, para você ter um antagonista, né? Para você usar o antagonista, o agonista vai estar lá. Então, eu vou deslocar o agonista. E você consegue fazer isso com benzodiazepínicos e com opioides. Benzodiazepínico, o reversor é o flumazenil. Do opioide, o reversor é a naloxona. Tem fármacos que não têm reversor? Sim, tem fármaco que não tem reversor. Por exemplo, ketamina e dexmedetomidina, que juntos na mesma seringa é a nossa famosa misturinha, o Ketodex, incrível, fármacos maravilhosos, porém tem essa vírgula, não tem reversor. Significa que eu não vou usar, que é perigoso, que não devo? Não, não é isso. Você vai usar com propriedade, estudando, lendo bula, lendo artigos, usando doses mínimas possível, até que você tenha mais vivência desses fármacos. E aí, esses não têm reversor, né? O reversor é um ponto positivo, carta na manga. Se lembre disso, se você tem pouca experiência com sedação, o reversor é carta na manga. Então, o que eu estou querendo dizer? Use medicamentos que têm reversor. Aos poucos, você vai adquirindo mais vivência, vai estudando mais, vai fazendo mais cursos, e aí você vai ter mais segurança e tranquilidade para usar um fármaco que não tem reversor. Ah, Adriana, mas tá bom, eu quero usar o Ketodex, preciso, paciente muito difícil, só midazolam, ele ainda se mexeu muito, o que eu faço? Aí vem um ponto que, como eu vou agir se eu estiver usando fármacos que não têm reversor?
e meu paciente, por exemplo, começar a fazer uma intercorrência, seja uma hipotensão, bradicardia, hipertensão é mais raro, taquicardia muito raro também, pode acontecer com o uso da ketamina, principalmente se você usar sozinha a ketamina. Dá para usar sozinha? Usar sem a dexmedetomidina? Com certeza, são fármacos totalmente independentes, elas não são uma coisa só. Então você tem a ketamina, que é uma droga, e a dex é outra. Então, se eu tiver, posso sedar só com ketamina? Pode, tem lá a bula. Posologia por via intravenosa, intramuscular e intranasal, inclusive, 6 miligramas por quilo. Então, existe a possibilidade. Só que quando eu uso um fármaco só, diferente da estratégia multimodal, eu vou estar aumentando, eu vou ter que aumentar a dose para atingir a sedação moderada ou dissociativa, no caso da ketamina. Eu vou ter que usar doses mais altas e isso aumenta efeitos adversos. Aí eu posso ter hipertensão, taquicardia. Se eu estiver usando doses mais baixas e associando com a DEX, estratégia multimodal, eu já não tenho, provavelmente, chance de ter ali uma taquicardia ou pressão arterial muito alta. É mais fácil de acontecer a pressão baixa, bradicardia, a dexmedetomidina pesar um pouquinho ali, principalmente depois que a ketamina já passou o pico de ação dela. Então, como que eu teria que agir? Se eu usar ketamina e dexmedetomidina, eu tenho que ter medicações para resgate. Eu tenho que ter drogas que vão atuar nos efeitos adversos dessas drogas agonistas. Então, se eu uso ketamina, eu preciso ter à minha disposição pelo menos um vasodilatador, como a... tá vendo que o Tico e o Teco estão coisando aqui, gente. Um vasodilatador com hidralazina e um beta-bloqueador, metoprolol. Eu não tinha escrito, então estou escrevendo agora. E se eu uso dexmedetomidina, eu tenho que ter um vasoconstritor, como por exemplo a efedrina. Poderia ser adrenalina? Poderia. Efedrina está lá na bula da Dex, inclusive. E um medicamento para melhorar a frequência cardíaca muito baixa. Vamos subir essa frequência cardíaca, como a atropina. Então, olha só, vou usar fármacos que não têm reversor. No caso da ketamina e da Dex, se eu for usar Ketodex, que é uma misturinha dessas duas drogas, eu teria que ter mais 4 para controlar possíveis efeitos adversos. Isso é reversão? Não. Eu não estou cancelando os efeitos, eu estou controlando com essas medicações. Então, eu teria que ter, além da ketamina, da dexmedetomidina, pelo menos uma hidralazina, metoprolol, efedrina e atropina. Vê como é complexo, né? Se eu uso benzodiazepínico, eu tenho que ter flumazenil. Ah, Adriana, não é bom ter uma adrenalina? Vai que dá uma reação alérgica. Adrenalina você tinha que ter no consultório, mesmo sem fazer sedação. Então, a gente está falando da sedação, tem que ter reversor, né, para usar benzodiazepínico. Deixa eu ver, acho que alguém deixou uma mensagem. Pergunta: odontologia e psicologia, olha que legal. Bom dia, a criança dessaturou, ficou cianótica depois de ter feito as manobras de resgate e voltou ao normal. Eu não preciso me preocupar em liberá-lo sem a reversão? Eu não sei quem é, se puder deixar seu nome aqui, eu vou ficar feliz de poder, né, saber seu nome também. Vamos entender o que é ficar cianótico. Se o paciente chegou a ficar cianótico, eu brinco em sala de aula, em curso, que você comeu bronha 2 vezes. Comer bronha, não sei se todo mundo sabe o que é esse dialeto, né? Mas comer bronha é que você, perdeu o timing 2 vezes. Porque a cianose, ela vai acontecer porque a saturação despencou.
né? Muito rápido ou demais. Não aconteceu muito rápido, mas você foi deixando. E por que que a saturação despencou de uma vez ou foi caindo aos poucos? Porque a frequência respiratória estava muito baixa, provavelmente no uso do benzodiazepínico ou do opioide. Então, se você estava observando a saturação, você estimulou o paciente, sugou secreção, pôs oxigênio, melhorou. Se você estava observando a frequência respiratória antes, você nem deixou a saturação cair demais. Você já atuou. Então, paciente cianótico, você não corrigiu frequência respiratória e não corrigiu saturação. 2 vezes você deixou de corrigir a ventilação do paciente. Então, se ficou cianótico, foi o timing, você perdeu. Mas ok, fez as manobras de resgate, o paciente melhorou, preciso reverter? Depende. Como que ele está agora? Porque talvez, olha só que interessante, talvez ele ficou cianótico, não porque a sedação estava muito profunda e aí a saturação caiu demais, mas simplesmente por obstrução. Se ele ficou cianótico simplesmente por obstrução, o que que aconteceu? A frequência respiratória estava até boa, só que obstruiu e a saturação despenca de uma vez, sem a frequência respiratória ter caído. Então, na verdade, seria limpar a via aérea, nem precisar de reversor, porque o reversor vai ser usado, olha só, você falou só de cianose, não falou de bradicardia. Esse paciente talvez nem fez bradicardia. Eu coloquei aqui, pontuei para vocês, que a gente vai usar o reversor na bradicardia e não na queda de saturação, tá bom? Então, esse paciente talvez, você fez lá, resgatou, ele melhorou, ele não está mais cianótico, talvez ele nem tinha feito ainda bradicardia, com certeza seria o próximo passo, né? Ele ia fazer, aí teria que reverter. Então, você pode liberar um paciente que chegou a ficar cianótico sem reversão? Sim, porque talvez o problema não foi sedação muito profunda que levou ele à dessaturação muito grande e a bradicardia, tá? Caixa de primeiros socorros deveria ser obrigatório e fiscalizado. Fiscalização tá difícil. Fiscalização tá bem difícil, doutor Carlos. Não tem para nada. Antes, talvez, até de uma caixa de primeiros socorros, o que deveria ser obrigatório era um cilindro de oxigênio, né? E até melhoraria muita coisa que não precisaria de medicação. Mas é a nossa odontologia brasileira. Opa, 7h15 já, e hoje eu vou até parar um pouquinho mais cedo, pessoal. Vou só dar uns recadinhos aqui, porque daqui a pouco eu tenho que estar lá na ABOC. Temos módulo presencial do nosso curso de habilitação essa semana, colegas chegaram ontem, temos 18 colegas aqui em Araçatuba para poder fazer o módulo presencial, e nossa última turma do ano começa daqui 15 dias no máximo, era para ser essa semana, mas a gente vai dar mais um tempinho, porque tem muita gente ainda aí finalizando, final do ano, né, já começa a ficar um pouco mais puxado, mas a gente está muito contente, porque a turma que começou dia 11 de setembro está lotada, e vamos agora para a última turma do ano. Se você não é habilitado em nitroso, bora fazer habilitação? Gente, o óxido é a cereja do bolo. Quem não é habilitado em nitroso, o dia que começar a usar vai falar, caramba, por que eu não uso isso há 10, 20, 30 anos? É fantástico, é maravilhoso. Você precisa ter óxido nitroso no seu consultório. Então, vou fazer um resumão aqui, já que a nossa live caiu, não sei se a gente vai conseguir juntar os vídeos. O que é reverter? É você poder deslocar o agonista do receptor. No caso de benzodiazepínicos e opioides, a gente tem um fármaco reversor, que é o flumazenil no caso dos benzodiazepínicos e a naloxona no caso dos opioides. E esses dois fármacos têm reversor. Tem fármaco que não tem reversor? Sim, ketamina, dexmedetomidina, propofol.
Que hora que eu tenho que reverter? Se eu estou usando fármaco que tem reversor, e eu vou ter a possibilidade de reverter, eu vou reverter caso o meu paciente esteja entrando em bradicardia. E isso só vai acontecer se você facilitar com a saturação, com a frequência expiratória, com a capnografia. Então, você tem inúmeras possibilidades de evitar que o seu paciente faça bradicardia, porque se ele fizer bradicardia no uso de benzodiazepínicos e opioides, aí não tem jeito, talvez você vai ter que reverter. Via de administração de reversão, de reversor, intravenosa ou intranasal, vias rápidas, tá? 2 vias rápidas. No caso de eu estar usando fármacos que não têm reversor, como a ketamina e a dexmedetomidina, eu teria que ter drogas de resgate para controlar possíveis efeitos adversos, como, por exemplo, hidralazina para controlar uma pressão muito alta, metoprolol para controlar uma frequência cardíaca muito alta, efedrina para controle de hipotensão e atropina para controle de bradicardia no uso de Ketodex, associação da ketamina com a dexmedetomidina. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Hoje eu vou encerrar uns 5 minutinhos antes, porque saí daqui, ó, direto para BO, corrido. Vamos ver se alguém deixa. Olha lá, tem um monte de gente aqui assistindo, nem todo mundo me deu oi, hein, gente? Tô vendo isso. Dá oi aí para mim, se puder deixar alguma pergunta, dá tempo ainda da gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu ver quem mais. A aula vai ficar gravada, já tinha falado. Ai, que pena que o doutor tinha feito a pergunta, né, sobre o flumazenil. Laísa, bom dia! Ele tinha feito a pergunta, eu respondi, né, a pergunta dele, onde compra flumazenil, naloxona, todos os injetáveis que você desejar utilizar, você vai comprar com representante farmacêutico, ok? Se precisar, me chama lá no Instagram, me chama no Instagram. E falar em Instagram, algum lugar aqui nessa live tem link de acesso aí para lista de espera do próximo curso de carrinho, do curso Sedano Sem Medo. Tem o Instagram Odontologia Sem Medo, vai lá, dá um oi para mim. Valerinha Maranhão, querida, sempre fofa. Érica, um beijo, Érica Mendes. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vê que talvez seria até melhor começar a live um pouquinho mais tarde, às 7, mas aí já fica mais complicado para questão, né, do trabalho, a gente tem que ir para o trabalho também, e eu vejo que o pessoal chega um pouquinho depois das 7, né? Mas coloca o despertador aí para você estar comigo, 6:30 da manhã, acompanhar a live desde o começo, vou ficar bem feliz de a gente poder interagir desde o começo. Às vezes você já está de pé, mas não lembrou, põe o celular para despertar. Coloca aí um alarme no seu celular, café com sedação 6:30, toda segunda. Tá bom? Vou ficar feliz demais. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Jesus te ama, corre atrás dele, ele está te esperando. Só você abrir o seu coração que ele vai entrar. Um beijo, gente. Fica com Deus, diretora. Beijo, tchau. Aqui tá falando sem conexão. Aqui diz que está transmitindo. Voltou. A Luísa está assistindo já. Voltou? Uhum. Eita, Fala pra ela. essa internet aqui tá deixando a gente na mão. Então tem que entrar de novo, né? Aqui. Deixa eu ver.
Voltou. Vamos ter que emendar o vídeo, então. Se bem que ele vai aparecer como ao vivo, né? Ele vai ficar nos vídeos mesmo. É. Voltou. Oi, Thelma, bom dia, doutor Carlos. Vocês veem, gente, a nossa internet aqui tá no estúdio, tá deixando a gente na mão. Tomara que a gente consiga manter aqui agora. Tá um pouquinho estranho aqui ainda no vídeo. Eu estava falando, doutor, tinha perguntado sobre onde adquirir o flumazenil. E ele, por não ser de uso doméstico, ele é um medicamento que você compra com representantes farmacêuticos direto no laboratório também, o que seria muito caro, então é melhor você comprar com um representante farmacêutico. E aí temos alguns contatos, doutor Josivaldo, acho que esqueci o nome, tomara que ele volte aqui, doutor, se você estiver por aí ainda, dá um oi para mim. Aí me chama ali no Instagram, Odontologia Sem Medo, que eu te mando o contato do Jaci, tem também a Cirúrgica Mais Saúde, alguns contatos para você conseguir o reversor, ok? Bom, vou continuar aqui porque nós vamos fazer a tentativa depois, pessoal, de emendar esses vídeos. Nem sei se isso vai ser possível, se a gente consegue deixar os dois, tomara, né? Se puder deixar os dois também, dá para o pessoal assistir a parte que já ficou para trás. Que bom, né, Fabi? Bom dia, Lu, avançar sempre, é isso aí. E acabou que nossa live caiu e estamos de volta. Vamos ver aqui se a gente consegue finalizar. Só para a gente pontuar, quais fármacos que a gente usa na sedação que tem reversor? Os benzodiazepínicos e os opioides. Né? Se você for usar um Ketodex, que é a associação, né, na verdade, de ketamina com dexmedetomidina, essas duas drogas não tem reversor. O Propofol eu nunca utilizei, onde eu me lembro, até onde eu já vi sobre ele. Lu, se eu estiver errada, você me corrige aí. Que mais que nós teríamos para a sedação? E aí, fármacos analgésicos, né, são muito associados também ali na sedação, mas basicamente o que a gente mais utiliza, principalmente em odontologia, quem tem reversor é o benzodiazepínico e o opioide, ok? E que hora que a gente tem que reverter, né? Que você deve estar pensando assim, tá, mas quando que eu vou usar isso? Tem a hora certa? Que hora que eu vou chamar o SAMU? O pessoal pergunta isso, né? Que hora que eu tenho que chamar o SAMU? Né? Que o paciente não tem mais jeito, vai precisar de um suporte avançado. Calma, 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 calma. Eu já passei inúmeras vezes, né, por colegas tirando dúvida ali pelo WhatsApp, tá com o paciente às vezes na cadeira e o paciente dessaturou muito e o colega reverteu. Não é nessa hora, só porque o paciente dessaturou muito, que você vai precisar reverter. A reversão, ela, se você for consultar a literatura, se você for ler o livro do professor Malamed, ele explica direitinho, né? E eu comento em aula, a gente acaba colocando um passo a passo de intercorrências que podem acontecer, e a gente falou bastante sobre intercorrências em aulas, em cafés anteriores, né? A principal, né, na hora que você não tem jeito, você precisa reverter, caso esta intercorrência esteja sendo causada por benzodiazepínico, é a hora que o seu paciente estiver fazendo bradicardia. Ah, mas do nada ele vai fazer bradicardia? Com certeza não. Se você estiver usando benzodiazepínico, o paciente vai fazer bradicardia se você dá respiração. Se você vacilou no cuidado com a frequência respiratória e com a saturação de oxigênio. Porque se você está cuidando da saturação, ele não vai fazer bradicardia. Se você estiver cuidando da frequência respiratória, ele sequer vai dessaturar de forma muito brusca, ou mesmo que seja devagar, mas vai caindo, caindo, caindo. Então, nós temos ali um passo a passo, nós temos um caminho de problemas
que se você corrigir o probleminha, você vai evitar um problemão, que seria a necessidade de reverter, porque o paciente ficou bradicárdico. Vamos lembrar o que é bradicardia? Bradicardia em adulto, menos de 70 batimentos por minuto. E em criança, menos de 70 é na criança, já inverti tudo aqui. Menos de 50 no adulto, menos de 70 na criança, beleza? Então, bradicardia são menos de 50 batimentos por minuto no adulto, menos de 70 batimentos por minuto numa criança. Então, eu estou lá com meu paciente sedado, de repente a frequência respiratória caiu muito, não tenho monitor multiparamétrico, então não percebi que essa frequência respiratória caiu demais. O que eu vou perceber? Qual vai ser o primeiro sinal, então, que eu vou identificar caindo muito? A saturação, porque a frequência respiratória eu não estava prestando atenção, e aí eu não tenho monitor multiparamétrico, então eu não vi que a frequência respiratória caiu. Ou seja, se eu tenho monitor, eu já vou olhar e ver que a frequência respiratória está caindo. O que eu faço? Estímulo. Estímulo para respiração. Se necessário, não estava com oxigênio, coloco o oxigênio. Se estava associando óxido nitroso, diminui o óxido nitroso. Ou seja, eu vou cuidar da ventilação do meu paciente, melhorar a posição da via aérea, manejo da via aérea, chin lift, posição de cheirador, tracionar a língua mais para anterior, porque talvez ela está obstruindo, sugar a secreção, tudo isso pode ajudar. Então, meu paciente estava dessaturando, eu vi antes a frequência respiratória caindo, então ele nem dessaturou demais, mas vamos supor então que eu não percebi que a frequência respiratória caiu muito, e que vai acontecer? A saturação vai despencar. Se a saturação despencou, o que eu faço? Reversão? Não. Calma, não é hora ainda. Faz tudo o que eu falei aqui agora. Chin lift, jaw thrust, traciona a mandíbula para frente, traz a língua para a região anterior, posiciona melhor a cabeça do seu paciente, suga a secreção que o benzodiazepínico acaba produzindo e talvez está aqui, ó, na via aérea, atrapalhando a permeabilidade da via aérea e a ventilação. Fiz tudo isso. Saturação melhorou? Pronto, problema resolvido. Pus oxigênio também, caso não tinha ainda ofertado oxigênio. Então, eu não vou precisar reverter porque a saturação despencou, eu vou arrumar essa saturação. Porém, o que pode acontecer com um colega que está fazendo sedação, mas não tem um oxigênio do lado? Aí complicou, né, minha gente? Ele não vai poder ofertar oxigênio para o paciente. E talvez, se ele está fazendo sedação sem o oxigênio do lado, ele nunca fez um curso, ele não sabe fazer manejo de via aérea, ou seja, tadinho do paciente. Porque esse paciente vai continuar dessaturando e vai provavelmente fazer bradicardia. Se fez bradicardia, eu vou tentar fazer de novo tudo isso que eu acabei de falar, mas talvez não dá mais. Aí eu tenho que usar o reversor. Deixa eu ver se alguém está falando aqui comigo. Juliane, bom dia. Essa aula vai ficar gravada? Ela fica sim, aqui no nosso canal, Ju. Infelizmente, a live caiu, a gente entrou de novo, então vamos ver como a gente vai fazer para deixar as duas, ou talvez emendar esses vídeos. Gente, tem um monte de gente aqui ao vivo comigo, fala oi aí para mim. Sou novo, aluno turma 9, do Dr. Luciano, sem monitor já está errado, é isso aí. Né, doutor Carlos, é bem por aí mesmo. A monitorização, ela tem que ser feita, seja com monitor multiparâmetro, seja com um oxímetro, esfigmomanômetro, equipamentos mais simples. Mas, sem dúvida alguma, você não tem como ter uma leitura de frequência respiratória ou até mesmo de capnografia, se o colega tiver, além do monitor, um módulo, né, um capnógrafo, não tem como fazer isso sem o monitor multiparâmetro. Então, ele é extremamente importante. Dá para monitorizar sem ele? Dá, só que você não vai ter a frequência respiratória. Você teria que ficar observando o levantamento do tórax. É difícil, né? A gente está ali
fazendo o trabalho, às vezes até você tem um circulante, mas vai ter um campo, como que chama? Aquele babador no peito do paciente, pode ficar mais difícil de você ficar contando frequência respiratória, que seria o levantamento do tórax. Não tem jeito. Então, o monitor multiparamétrico, pessoal, é um item que eu não tenho problema nenhum em falar isso para vocês. Eu faço sedação há 19 anos e eu comprei o meu monitor em 2019, então faz 6 anos. Trabalhei 13 sem monitor multiparamétrico, para vocês verem como o benzodiazepínico é seguro, porque era o que eu usava, né? Eu uso medicamentos que não têm reversor só há 5 anos. Então, dá para monitorizar sem o monitor multiparamétrico? Dá. Faça, não deixe de fazer, mas o quanto antes for possível, providencie o seu monitor, tá bom? Bom dia, Érica, Dr. Paulo, bom dia. Então, falamos aqui a hora da reversão, que seria a bradicardia se você estiver usando benzodiazepínico ou opioide. Bradicardia, se o paciente teve a frequência respiratória muito baixa, teve saturação despencando e começou a fazer bradicardia, talvez com manejo de via aérea você não consegue mais resolver isso, teria que reverter. Então, ficou claro que você não vai reverter só porque a saturação despencou? Você vai tentar arrumar a saturação primeiro. E, muitas vezes, o estímulo para o paciente respirar melhor, sugar a secreção ali na via aérea, posicionar melhor a cabeça, posicionar melhor a língua, já resolve. O paciente volta a ventilar adequadamente e a saturação melhora, certo? Lembrando então que a gente já tinha falado, tomara que a gente consiga, né, depois juntar esse vídeo. O que é a reversão? É você deslocar o fármaco agonista do seu receptor. Então, para você ter um antagonista, né, para você usar o antagonista, o agonista vai estar lá. Então, eu vou deslocar o agonista. E você consegue fazer isso com benzodiazepínicos e com opioides. Benzodiazepínico, o reversor é o flumazenil. Do opioide, o reversor é a naloxona. Tem fármacos que não têm reversor? Sim, tem fármaco que não tem reversor. Por exemplo, ketamina e dexmedetomidina, que juntos na mesma seringa é a nossa famosa misturinha, o Ketodex, incrível, fármacos maravilhosos, porém tem essa vírgula, não tem reversor. Significa que eu não vou usar, que é perigoso, que não devo? Não, não é isso. Você vai usar com propriedade, estudando, lendo bula, lendo artigos, usando doses mínimas possível, até que você tenha mais vivência desses fármacos. E aí, esses não têm reversor, né? O reversor é um ponto positivo, carta na manga. Se lembre disso, se você tem pouca experiência com sedação, o reversor é carta na manga. Então, o que eu estou querendo dizer? Use medicamentos que têm reversor. Aos poucos, você vai adquirindo mais vivência, vai estudando mais, vai fazendo mais cursos, e aí você vai ter mais segurança e tranquilidade para usar um fármaco que não tem reversor. Ah, Adriana, mas tá bom, eu quero usar o Ketodex, preciso, paciente muito difícil, só midazolam, ele ainda se mexeu muito, o que eu faço? Aí vem um ponto que, como eu vou agir se eu estiver usando fármacos que não têm reversor? E meu paciente, por exemplo, começar a fazer uma intercorrência, seja uma hipotensão, bradicardia, hipertensão é mais raro, taquicardia muito raro também, pode acontecer com o uso da ketamina, principalmente se você usar sozinha a ketamina. Dá para usar sozinha? Usar sem a dexmedetomidina? Com certeza, são fármacos totalmente independentes, elas não são uma coisa só. Então, você tem a ketamina, que é uma droga, e a dex é outra. Então, se eu posso sedar só com ketamina? Pode, tem lá a bula. Posologia por via intravenosa, intramuscular e intranasal, inclusive, 6 miligramas por quilo. Então, existe a possibilidade. Só que quando eu uso um fármaco só, diferente da estratégia multimodal,
eu vou estar aumentando, eu vou ter que aumentar a dose para atingir a sedação moderada ou dissociativa, no caso da ketamina. Eu vou ter que usar doses mais altas e isso aumenta efeitos adversos. Aí eu posso ter hipertensão, taquicardia. Se eu estiver usando doses mais baixas e associando com a DEX, estratégia multimodal, eu já não tenho, provavelmente, chances de ter ali uma taquicardia ou pressão arterial muito alta. É mais fácil de acontecer a pressão baixa, bradicardia, a dexmedetomidina pesar um pouquinho ali, principalmente depois que a ketamina já passou o pico de ação dela. Então, como que eu teria que agir? Se eu usar ketamina e dexmedetomidina, eu tenho que ter medicações para resgate. Eu tenho que ter drogas que vão atuar nos efeitos adversos dessas drogas agonistas. Então, se eu uso ketamina, eu preciso ter à minha disposição pelo menos um vasodilatador, como a... tá vendo que o Tico e o Teco estão coisando aqui, gente. Um vasodilatador com uma hidralazina e um beta-bloqueador, metoprolol. Eu não tinha escrito, então estou escrevendo agora. E se eu uso dexmedetomidina, eu tenho que ter um vasoconstritor, como por exemplo a efedrina. Poderia ser adrenalina? Poderia. Efedrina está lá na bula da Dex, inclusive. E um medicamento para melhorar a frequência cardíaca muito baixa. Vamos subir essa frequência cardíaca, como a atropina. Então, olha só, vou usar fármacos que não têm reversor. No caso da ketamina e da Dex, se eu for usar Ketodex, que é uma misturinha dessas duas drogas, eu teria que ter mais 4 para controlar possíveis efeitos adversos. Isso é reversão? Não. Eu não estou cancelando os efeitos, eu estou controlando com essas medicações. Então, eu teria que ter, além da ketamina, da dexmedetomidina, pelo menos uma hidralazina, metoprolol, efedrina e atropina. Vê como é complexo, né? Se eu uso benzodiazepínico, eu tenho que ter flumazenil. Ah, Adriana, não é bom ter uma adrenalina? Vai que dá uma reação alérgica. Adrenalina você tinha que ter no consultório, mesmo sem fazer sedação. Então, a gente está falando da sedação, tem que ter reversor, né, para usar benzodiazepínico. Deixa eu ver, acho que alguém deixou uma mensagem. Pergunta: odontologia e psicologia, olha que legal. Bom dia, a criança dessaturou, ficou cianótica depois de ter feito as manobras de resgate e voltou ao normal. Eu não preciso me preocupar em liberá-lo sem a reversão? Eu não sei quem é, se puder deixar seu nome aqui, eu vou ficar feliz de poder, né, saber seu nome também. Vamos entender o que é ficar cianótico. Se o paciente chegou a ficar cianótico, eu brinco em sala de aula, em curso, que você comeu bronha 2 vezes. Comer bronha, não sei se todo mundo sabe o que é esse dialeto, né? Mas comer bronha é que você, perdeu o timing 2 vezes. Porque a cianose, ela vai acontecer porque a saturação despencou, né? Muito rápido ou demais. Não aconteceu muito rápido, mas você foi deixando. E por que a saturação despencou de uma vez ou foi caindo aos poucos? Porque a frequência respiratória estava muito baixa, provavelmente no uso do benzodiazepínico ou do opioide. Então, se você estava observando a saturação, você estimulou o paciente, sugou secreção, pôs oxigênio, melhorou. Se você estava observando a frequência respiratória antes, você nem deixou a saturação cair demais. Você já atuou. Então, paciente cianótico, você não corrigiu frequência respiratória e não corrigiu saturação. 2 vezes você deixou de corrigir a ventilação do paciente. Então,
Se ficou cianótico, foi o timing, você perdeu. Mas ok, fez as manobras de resgate, o paciente melhorou, preciso reverter? Depende. Como que ele está agora? Porque talvez, olha só que interessante, talvez ele ficou cianótico, não porque a sedação estava muito profunda e aí a saturação caiu demais, mas simplesmente por obstrução. Se ele ficou cianótico simplesmente por obstrução, o que aconteceu? A frequência respiratória estava até boa, só que obstruiu e a saturação despenca de uma vez, sem a frequência respiratória ter caído. Então, na verdade, seria limpar a via aérea, nem precisar de reversor, porque o reversor vai ser usado, olha só, você falou só de cianose, não falou de bradicardia. Esse paciente talvez nem fez bradicardia. Eu coloquei aqui, pontuei para vocês, que a gente vai usar o reversor na bradicardia e não na queda de saturação, tá bom? Então, esse paciente talvez, você fez lá, resgatou, ele melhorou, ele não está mais cianótico, talvez ele nem tinha feito ainda bradicardia, com certeza seria o próximo passo, né? Ele ia fazer, aí teria que reverter. Então, você pode liberar um paciente que chegou a ficar cianótico sem reversão? Sim, porque talvez o problema não foi sedação muito profunda que levou ele à dessaturação muito, muito grande e a bradicardia, tá? Caixa de primeiros socorros deveria ser obrigatório e fiscalizado. Fiscalização tá difícil. Fiscalização tá bem difícil, doutor Carlos. Não tem para nada. Antes, talvez, até de uma caixa de primeiros socorros, o que deveria ser obrigatório era um cilindro de oxigênio, né? E até melhoraria muita coisa que não precisaria de medicação. Mas é a nossa odontologia brasileira. Opa, 7h15 já, e hoje eu vou até parar um pouquinho mais cedo, pessoal. Vou só dar uns recadinhos aqui, porque daqui a pouco eu tenho que estar lá na ABOC. Temos módulo presencial do nosso curso de habilitação essa semana, colegas chegaram ontem, temos 18 colegas aqui em Araçatuba para poder fazer o módulo presencial, e nossa última turma do ano começa daqui 15 dias no máximo, era para ser essa semana, mas a gente vai dar mais um tempinho, porque tem muita gente ainda aí finalizando, final do ano, né, já começa a ficar um pouco mais puxado, mas a gente está muito contente, porque a turma que começou dia 11 de setembro está lotada, e vamos agora para a última turma do ano. Se você não é habilitado em nitroso, bora fazer habilitação? Gente, o óxido é a cereja do bolo. Quem não é habilitado em nitroso, o dia que começar a usar vai falar, caramba, por que eu não uso isso há 10, 20, 30 anos? É fantástico, é maravilhoso. Você precisa ter óxido nitroso no seu consultório. Então, vou fazer um resumão aqui, já que a nossa live caiu, não sei se a gente vai conseguir juntar os vídeos. O que é reverter? É você poder deslocar o agonista do receptor. No caso de benzodiazepínicos e opioides, a gente tem um fármaco reversor, que é o flumazenil no caso dos benzodiazepínicos e a naloxona no caso dos opioides. E esses dois fármacos têm reversor. Tem fármaco que não tem reversor? Sim, ketamina, dexmedetomidina, propofol. Que hora que eu tenho que reverter? Se eu estou usando fármaco que tem reversor, e eu vou ter a possibilidade de reverter, eu vou reverter caso o meu paciente esteja entrando em bradicardia. E isso só vai acontecer se você facilitar com a saturação, com a frequência respiratória, com a capnografia. Então, você tem inúmeras possibilidades de evitar que o seu paciente faça bradicardia, porque se ele fizer bradicardia no uso de benzodiazepínicos e opioides, aí não tem jeito, talvez você vai ter que reverter. Via de administração de reversão, de reversor, intravenosa ou intranasal, vias rápidas, tá? 2 vias rápidas. No caso de eu estar usando fármacos que não têm reversor,
como a ketamina e a dexmedetomidina, eu teria que ter drogas de resgate para controlar possíveis efeitos adversos, como, por exemplo, hidralazina para controlar uma pressão muito alta, metoprolol para controlar uma frequência cardíaca muito alta, efedrina para controle de hipotensão e atropina para controle de bradicardia, no uso de Ketodex, associação da ketamina com a dexmedetomidina. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Hoje eu vou encerrar uns 5 minutinhos antes, porque saí daqui, ó, direto para BO, corrido. Vamos ver se alguém deixa. Olha lá, tem um monte de gente aqui assistindo, nem todo mundo me deu oi, hein, gente? Estou vendo isso. Dá oi aí para mim, se puder deixar alguma pergunta, dá tempo ainda da gente poder conversar um pouquinho. Deixa eu ver quem mais. A aula vai ficar gravada, já tinha falado. Ai, que pena que o doutor tinha feito a pergunta, né, sobre o flumazenil. Laísa, bom dia! Ele tinha feito a pergunta, eu respondi, né, a pergunta dele, onde compra flumazenil, naloxona, todos os injetáveis que você desejar utilizar, você vai comprar com representante farmacêutico, ok? Se precisar, me chama lá no Instagram, me chama no Instagram, e falar em Instagram, algum lugar aqui nessa live tem link de acesso aí para lista de espera do próximo curso de carrinho, do curso Sedando Sem Medo. Tem o Instagram Odontologia Sem Medo, vai lá, dá um oi para mim. Valerinha Maranhão, querida, sempre fofa. Érica, um beijo, Érica Mendes. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vê que talvez seria até melhor começar a live um pouquinho mais tarde, às 7, mas aí já fica mais complicado para questão, né, do trabalho, a gente tem que ir para o trabalho também, e eu vejo que o pessoal chega um pouquinho depois das 7, né? Mas coloca o despertador aí para você estar comigo, 6h30 da manhã, acompanhar a live desde o começo, vou ficar bem feliz de a gente poder interagir desde o começo. Às vezes você já está de pé, mas não lembrou, põe o celular para despertar. Coloca aí um alarme no seu celular, Café com Sedação 6h30, toda segunda. Tá bom? Vou ficar feliz demais. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Jesus te ama, corre atrás dele, ele está te esperando. Só você abrir o seu coração que ele vai entrar. Um beijo, gente, fica com Deus, diretora. Beijo, tchau.